Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música e hoje eu vou contar a história de um ícone do cinema independente, do cinema alternativo. Estou falando de John Cassavetes. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, se você não conhece o site, dê uma olhada, acho que vocês vão curtir muito. Por R$ 20 por mês você se torna assinante do site, você recebe 3 textos inéditos por semana, tem direito a participar de cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes do site e tem acesso ao acervo ilimitado, com quase 800 textos e mais 80 cursos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar bastante. Bom, quando a gente fala de cinema alternativo, cinema independente, né? O que isso quer dizer, na verdade? Né? O que é o cinema independente? O que é o cinema não ligado a grandes interesses comerciais, a grandes estúdios e tal? Bom, esse conceito do cinema independente, do cinema de autor, né, do cinema realmente feito por um cara, feito por uma pessoa, bancado pelo próprio cineasta, pelo próprio produtor, ele não é que ele começa com esse cara, mas ele tem um apogeu, digamos assim, com ele, que é o americano John Cassavetes. Né? Bom, se o cinema alternativo, o cinema independente tem um pai, ele se chama John Cassavetes. Né? Esse cara é um ícone do cinema autoral, é um cara que fez tudo sozinho, fez muita coisa com dinheiro próprio. A vida do John Cassavetes, a carreira do John Cassavetes é um exemplo de independência, de não precisar de ninguém para fazer os seus trabalhos. Ele era realmente um artista. Né? O Cassavetes nasce em 1929, nos anos 50, ele já era um ator conhecido da televisão. Ele tinha trabalhado em vários programas de TV nos Estados Unidos, feito vários filmes para TV, séries e tal. E ele é um ator, né, antes de ser conhecido como um diretor ou um cineasta, ele é um ator conhecido. Ele trabalha nos Doze Condenados, né? Depois, em 68, ele faz o papel do marido da Mia Farrow em O Bebê de Rosemary. Ele trabalhou em muitos filmes, né, nos anos 50 e 60. E o que o John Cassavetes fazia? Ele pegava o dinheiro que ele ganhava como ator hollywoodiano e investia nos filmes dele, que eram produções amadoras no melhor sentido da palavra. Né? Eram produções que ele fazia, ele era um obcecado pelo teatro, ele era um dramaturgo, ele escrevia muitas peças e tal. E ele era casado, desde os anos 50, com a maravilhosa atriz Gina Rowlands. Eles foram casados dos anos 50 até a morte do Cassavetes, né? Por mais de 40 anos. O Cassavetes e a Gina Rowlands tinham uma trupe ali no teatro, né, de grandes amigos e atores sensacionais. Peter Falk era um deles. Peter Falk é um cara conhecido na TV pelo papel de Columbo. Né? O Ben Gazzara, um ótimo ator. O Seymour Cassel. Eles tinham assim uma trupe, digamos ali, de atores e atrizes que trabalhavam todos juntos e todos eles topavam trabalhar nas loucuras ali do John Cassavetes. E o Cassavetes percebe, antes de qualquer um, que se ele entrasse para o sistema de estúdios hollywoodianos, ele nunca teria a liberdade criativa com a qual ele sonhava. Então o que ele fez? Ele começou a produzir os próprios filmes, numa época em que havia, claro, produtores independentes, né, Roger Corman e tal, mas não tinha um diretor que pegava dinheiro do próprio bolso para fazer um filme inteiro, depois ele distribuía o filme. Né? E o Cassavetes fez isso. Né? O Cassavetes era realmente um cara que botava o dinheiro dele, arriscava o dinheiro dele nos empreendimentos artísticos dele. Em 1959, o Cassavetes tem 30 anos de idade e ele financia com o dinheiro do próprio bolso dele, né, com atores e atrizes amigos ali, o primeiro filme dele que chama Shadows, né, um filme chamado Sombras. E é um filme, é muito curioso a gente ver o Shadows hoje, porque ele dialogava muito com o que estava rolando na Nouvelle Vague francesa, no mesmo período, em 59 e 60, né, com caras como Godard e o Truffaut, que estavam fazendo filmes muito parecidos com os Shadows esteticamente. Né? Eram filmes que, câmera na mão,
Filmes muito baratos, filmados em locações reais, com atores ali atores e atrizes, um elenco, às vezes de desconhecidos, às vezes também de pessoas até amigos e tal, né? Eram filmes super baratos, mas super inventivos, né? Do ponto de vista estilístico, do ponto de vista temático, assim. Então, em 59, quando ele faz o Shadows, a Nouvelle Vague estava nascendo, quer dizer, nenhum deles foi influenciado pelos outros, mas eles, de uma certa maneira, os franceses e o Cassavetes, Godard, Truffaut, Chabrol, Agnès Varda, essa turma do Cahiers do Cinema na França, e o Cassavetes nos Estados Unidos, estavam todos de saco cheio dos estúdios, estavam de saco cheio de grandes produções, né, do cinema careta, do cinema comercial, e começaram cada qual à sua maneira a fazer o seu cinema alternativo, o seu cinema independente. O Cassavetes, ele tem um estilo muito peculiar de filmar, né? Os filmes dele geralmente tratam das relações humanas, dos conflitos em casamento, né? de casais digamos, em crise, né? Muitos filmes dele lidam apesar dele ter um casamento muito sólido e tal, muitos filmes dele lidam com crises em relacionamentos e tal. E de 68 a 74, ele faz 4 filmes que eu acho que são os mais marcantes da carreira do Cassavetes. Tá? Ele faz em 68 o Faces, em 70 o Husbands, em 71 ele faz um filme que para mim é a obra-prima dele, chama Minnie and Moskowitz. No Brasil ganhou o ridículo título de Assim Falou o Amor, né? E em 74 ele faz o que muita gente considera a obra-prima dele, que é A Woman Under the Influence, Uma Mulher Sob a Influência. E esse último filme, né, só falando rapidamente, do Minnie and Moskowitz, é um filme sobre... quase uma comédia romântica com a Gina Rowlands, que era a musa do John Cassavetes, que fez quase todos os filmes dele, né? E o Seymour Cassel fazendo um assim meio desajustado. Ele é um cara meio hippie, meio doido. Que filme maravilhoso é o Minnie and Moskowitz, galera. Esse filme é sensacional. Infelizmente eu acho que está fora dos streamings no Brasil, mas faça o que tiver que fazer para assistir Minnie and Moskowitz, né? Mas eu acho que o filme mais marcante da carreira dele foi realmente A Woman Under the Influence, né? Em que a Gina Rowlands, esposa do Cassavetes, faz uma mulher que tem problemas com bebida e que tem alguns problemas psicológicos muito sérios. Ela é casada com um cara da construção civil, interpretado pelo Peter Falk, e o filme é basicamente ele e ela tentando conviver e ela tendo muitos problemas psicológicos, problemas com bebida. É um filme tão bonito, é um filme tão marcante. A Gina Rowlands está tão espetacular nesse filme. E é um filme que simboliza o cinema do Cassavetes, não só pelo tema, pela maneira de filmar, mas também pela maneira como o filme foi feito, né? O Cassavetes tinha escrito, a Gina Rowlands pede para ele escrever algo, uma peça, sobre a condição da mulher moderna ali dos anos 70, né? Que ela queria fazer um papel de uma mulher contemporânea e fazer um trabalho que falasse sobre as questões que afligiam, né, as mulheres daquele período e tal. E o Cassavetes escreveu uma peça, mas a Gina Rowlands se recusou a interpretar essa peça. Falou que a peça era super pesada, ela não conseguiria interpretar aquela personagem todo dia durante uma semana numa peça. Então eles decidiram transformar a peça num filme. E como que ele fez isso? Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha recebido por papéis em cinema que ele tinha feito, hipotecou a casa deles, né? E pegou uma grana do Peter Falk, do amigo deles, né? Diz que o Peter Falk investiu quase metade do orçamento do filme. Peter Falk era um cara muito famoso na época, porque ele estava fazendo aquela série de TV Columbo, né, no início dos anos 70, ele era um astro da televisão. E para a gente ver como o Cassavetes e a Gina Rowlands eram respeitados pelos amigos, né? O Peter Falk pega e põe uma fortuna pessoal dele na produção do A Woman Under the Influence, né? O filme sai, é um filme maravilhoso, mas ninguém quer distribuir porque é um filme longo, é um filme pesado, é um filme denso. O Cassavetes, o que ele faz? Pega o filme, põe debaixo do braço e vai ele levar de cinema em cinema para exibir. Ele leva para a Europa, o filme ganha prêmios em festivais, ele leva o filme para ser exibido em universidades americanas. Quer dizer, o Cassavetes era um cara que, para quem a independência
né? E a coisa de fazer o que ele queria, né? E não se deixar levar por pressões comerciais, ele levava isso ao extremo, né? Ele era realmente um punk antes dos punks, né? Toda essa coisa que a gente ouve falar do do it yourself, do faça você mesmo do punk, nosso amigo Cassavetes fazia 15, 20 anos antes com os filmes dele, né? Depois ele tem um filme muito interessante que eu acho, que é o Killing of a Chinese Book, né, que é o assassinato de um bookmaker chinês com Ben Gazzara. E eu tenho uma história rapidinha que eu vou contar, que é uma história muito legal sobre esse filme. Eu estava vendo esse filme num cinema em Nova York, nunca tinha visto e adorei o filme, fiquei louco pelo filme. Terminou a sessão, a gente saiu andando pela cidade, comentando o filme e tal. Andamos alguns quarteirões e, juro, a gente dá de cara com o Ben Gazzara. Ben Gazzara, o ator do filme, estava andando na rua na nossa frente, assim. Eu não sei o que me deu, eu tinha acabado de ver o filme, eu obviamente não conhecia o Ben Gazzara, mas eu falei, Mr. Gazzara, senhor Gazzara, não, acabei de ver, acabei de te ver num filme e tal, e ele, surpreso ali, ele falou que filme era, eu falei, Killing of a Chinese Book, e ele falou, tá passando aonde e tal, e a gente ficou conversando rapidamente ali, mas foi uma coisa tão comovente ter visto o filme, saído do cinema e dar de cara com Ben Gazzara, né, na rua em Nova York, é uma coisa verdadeiramente cinematográfica, me marcou muito, assim. Depois do Killing of a Chinese Book, ele faz um outro filme maravilhoso sobre teatro, que é o Opening Night, né, Noite de Estreia, com a Gina Rowlands também. Um filme que tem uma cena de abertura, assim, não vou ficar dando spoiler, mas é sobre um acontecimento trágico que impacta a vida de uma grande atriz do teatro, prestes a estrear uma nova peça, né? E o final da vida da carreira do Cassavetes, no final da vida dele, ele faz um filme bem mais convencional, mas é que é um filme bem legal, chamado Glória, com a Gina Rowlands no papel de uma mulher que tenta salvar um menino de uns mafiosos. É um filme mais policial, assim. Esse filme foi refilmado com a Sharon Stone no lugar da Gina Rowlands. É um filme bem mais careta, é um filme já feito para a Columbia, né, para um estúdio, não foi financiado pelo próprio Cassavetes, mas é um filme muito legal, vale muito a pena vocês assistirem. E o Cassavetes morre em 89, antes de completar 60 anos de cirrose. Ele tinha muitos problemas de bebida, ele morre em 89, e a Gina Rowlands morreu há pouco tempo, 2, 3 anos atrás. A Gina Rowlands viveu muito mais tempo que o Cassavetes. Que atriz, que ator, que cineasta, que casal maravilhoso. Gina Rowlands e John Cassavetes. Fica a minha dica aí para você procurar os filmes desse cara. Não são filmes fáceis, galera. Não é seu típico filme hollywoodiano com, sabe, plot twists e ganchos e tal, mas é cinema no estado puro, assim, realmente cinema de autor da melhor qualidade. De novo, comecem por Minnie Moskowitz e A Woman Under the Influence. Se vocês gostarem, vão para os outros, Faces, Husbands, Killing of a Chinese Book, filmes sensacionais. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Promovo cursos, debates, workshops só para assinantes. Você assinando por R$ 20 por mês, você tem, além de todos esses benefícios, acesso ilimitado ao acervo do site, que tem quase 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema até história do pós-punk, história do punk, debates sobre música brasileira dos anos 70. Tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.